Olá, tudo bem? Eu sou a pastora Lucimar, da Igreja Atos Comunidade Cristã, e eu estou aqui hoje, nesta noite, para trazer uma mensagem para os irmãos, sobre um tema interessante, Nós iremos falar sobre a bondade de Deus. Nós estamos nesse mês estudando melhor o pilar da adoração a Deus. E uma maneira de adorarmos ao Senhor é exaltando os atributos dele. E hoje nós iremos falar sobre a bondade de Deus. Quem experimentou, quem vive a bondade de Deus em sua vida, pode dizer que é algo indescritível, Nossos corações ficam cheios de gratidão e eu espero que, se você ainda não provou e não viu a bondade de Deus sendo manifesta na tua vida, basta você ter fé, basta você buscar conhecer mais a esse Deus tão maravilhoso, tão bondoso, e Ele vai manifestar a bondade dele na tua vida, eu tenho certeza. E nós vamos começar falando de alguns textos que vêm nos provando de pessoas que não são meros personagens de livros fictícios, não, queridos. Os livros da Bíblia, eles têm veracidade, são livros canônicos, eles foram considerados livros fiéis a tudo aquilo que Deus quis deixar para a humanidade, através das suas escrituras sagradas, a Bíblia Sagrada. E nós vamos ver alguns textos aqui de homens que vivenciaram esta bondade. E assim como nós hoje também temos experimentado da bondade de Deus. Se você for analisar a sua própria vida, por mais que você esteja passando por algumas dificuldades ou grandes dificuldades, se você começar a olhar com mais atenção para pequenas coisas ao seu redor, você vai experimentar, você vai reconhecer a bondade de Deus na sua vida, ok? Então nós vamos começar com o Salmo 34, onde o título dele diz: Provai que o Senhor é bom. E neste salmo, o Salmo 34, é uma situação bem interessante. O salmista aqui é o rei Davi. Ele escreveu esse salmo e ele estava numa situação de perigo, ele poderia perder a sua vida. Então, eu creio que por uma direção de Deus, ele se fingiu de louco diante de Abimeleque para poder ser poupado, para que ele não morresse naquela ocasião. Então, ele diz assim no Salmo 34:8, contando dessa experiência que ele teve: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Então, Davi, ele está nos dizendo: venha, prove, veja como o Senhor é bom e como feliz é aquele que nele se refugia, aquele que corre para o Senhor e que experimenta o socorro de Deus, a bondade de Deus em situações difíceis e em situações boas ou normais, corriqueiras, ok? Lá no livro de Romanos 8, versículo 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse texto também nos indica o quê? Que Deus manifesta a sua bondade e todas as coisas que nós passamos em nossas vidas, elas vão cooperar para um fim proveitoso, para o bem de nós mesmos, e daqueles que estão conosco. Então, ele diz aqui que ele sabe que todas as coisas. Será que nós temos consciência mesmo de que todas as coisas, até as ruins, elas podem ser revertidas pelo poder de Deus para o nosso bem? Eu te convido para pedir ao Senhor
para colocar o seu coração, colocar todas as suas lutas, as suas dificuldades diante do Senhor neste dia, e para que você venha provar que Ele é um Deus de bondade e que a bondade dele vai se manifestar na tua vida. Eu faço esse desafio para você nesta noite. E no Salmo 106:1 diz assim: Aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse salmista também, ele experimentou a bondade de Deus, né? Ele pôde vivenciar, ele pôde provar e ver o quão bom o Senhor é sobre a humanidade, né? Deus, ele faz o sol brilhar, ele manda chuva para regar a terra, para que possamos ter o fruto da terra e nos alimentar, para que os animais possam se reproduzir e também servirem de alimento para o ser humano. Deus, ele manifesta a sua infinita bondade, queridos, em cada pequeno detalhe da vida do ser humano. E lá em Tiago 1,17, aí eu já quero falar sobre a imutabilidade do caráter de Deus. E a bondade de Deus, ela faz parte deste caráter imutável de Deus. E isto prova o quê? Que Deus sempre será bom. Que a bondade de Deus, ela permanece para sempre, independentemente de qualquer circunstância, de qualquer calamidade que possa estar ocorrendo na humanidade. Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, queridos, o ser humano, ele muda. As circunstâncias da vida, elas mudam. Os tempos mudam, as eras, elas passam, vêm outras eras. O nosso humor, ele é variável, não é verdade? A gente pode acordar de bom humor ou de mau humor. A nossa fé pode ser abalada por alguma circunstância, né? Não é o ideal, nossa fé teria que ser uma fé forte, uma fé inabalável, mas pode acontecer da nossa fé ser abalada. Mas a bondade de Deus permanece eternamente. Deus, ele é um ser imutável em seu caráter bondoso, em seu caráter perfeito. Então, nós vemos aqui provas, né, da bondade de Deus. Em Gálatas 6:7, nós vamos ver a explicação de muitos não conseguirem enxergar a bondade de Deus, né? Muitos ainda estão cegos no seu entendimento, porque eles não conseguem ver a bondade de Deus, porque eles acham que Deus é o responsável por sua tragédia, por sua maldição, né? Lá em Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7, diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou mudando aqui o verbo, pois aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Então, queridos, o homem, ele fica se perguntando, eu acredito que você mesmo já se perguntou, eu mesma já fiz essa pergunta, mas por que tanta desgraça no mundo? Por que tanta miséria? Por que tanta tragédia? Por que tanta calamidade? Por que, queridos, o homem, ele vai colher o que ele planta? E foi plantado lá no Éden, né? Logo após a criação do homem, Deus criou o homem, né? Está descrito em Gênesis, a partir do capítulo 1, Deus criou o homem com perfeição. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem para ser sempre saudável. Deus criou o homem, inclusive, imortal, que não iria conhecer a morte jamais. Mas o homem, no seu coração enganoso, na sua curiosidade, na sua displicência e na sua ganância, ele acabou
caindo, né, ali no conto da serpente, na tentação da serpente ali no Éden, e ele acabou comendo do fruto que havia sido proibido por Deus e que ele havia sido alertado que a partir do momento que ele comesse aquele fruto, ele morreria. E então, a queda de Adão no Éden, a partir ali do capítulo 3 é descrita a queda de Adão. O homem foi amaldiçoado e a terra também foi amaldiçoada. E diz que a terra iria produzir abrolhos e que a terra iria sofrer as consequências desta decisão, infelizmente, caótica, né? Dessa decisão tola do homem. Então, queridos, o homem plantou a morte, o homem plantou a maldade, a desgraça em sua própria existência. Então, o responsável é o próprio homem. Deus, no coração de Deus, na sua infinita bondade, ele queria o homem, a sua imagem e semelhança, vivendo uma vida perfeita, sem dor, sem enfermidade, sem desgraça, sem maldição. Mas o homem, né, dotado do seu livre-arbítrio, ele fez a escolha errada e por isso estamos pagando esse preço, né? Estamos vivendo todas as consequências da queda. Mas mais uma coisa aqui para provar a infinita bondade de Deus. A partir do momento que o homem caiu, Deus, em sua misericórdia, ele proveu uma reconciliação dele com o homem, porque a morte, ela traz o quê? Separação de Deus. A morte espiritual, ela gera separação de Deus com o homem. Então, Deus, em sua infinita bondade, manifestando sua bondade, e não tem uma manifestação, queridos, mais incrível, mais poderosa e mais completa do que essa, que foi a provisão da salvação do homem, da reconciliação do homem com ele, né, para que pudéssemos novamente experimentar da sua bondade, do seu amor, da sua graça, da filiação de Deus. Aqueles que aceitam a Cristo como seu único Senhor e Salvador passam a estar reconciliados com Deus. Então, o Espírito dele vem habitar em nós e nós somos regenerados em nosso espírito. E isso manifesta a infinita bondade de Deus para com o homem. Deus não precisava fazer isso. Ele não precisava prover um Salvador. E ele ainda fez além. Ele deu o seu único filho para que morresse por nós, tomasse o nosso lugar naquela cruz, fosse feito um maldito para que nós pudéssemos hoje viver a bondade de Deus. Então, está mais do que provado, querido, de que Deus é bom e que o seu amor, que a sua misericórdia duram para sempre. E eu te digo, provai e vede que o Senhor é bom e bem-aventurado o homem que nele se refugia, o homem que nele crê, o homem que nele coloca sua vida. Ok? Então, eu deixo essa mensagem para você, para que você possa, se você ainda não experimentou a bondade de Deus, não perca mais tempo. Corra para esse Deus, o Deus da Bíblia, o Deus Criador dos céus e da terra, o verdadeiro Deus. Corra para Ele através de Jesus Cristo, seu Filho, o nosso Salvador, porque não há outro nome entre os homens, entre todas as eras da humanidade, toda a existência, não há outro nome que possa nos dar a verdadeira salvação, que é o nome de Jesus Cristo, que é Jesus. Ele é a razão, ele é o projeto mais perfeito de Deus e ele nos foi dado pela sua infinita bondade. Deus deu ao seu Filho e isso prova a bondade de Deus mais do que qualquer outra coisa, meus queridos. E eu agradeço a cada um de vocês por estar aqui conosco e eu espero
que esta mensagem possa ter trazido esperança, possa ter enchido o teu coração e que você possa, se você já experimenta a bondade de Deus, glória a Deus, mas se você ainda não experimentou, corra para Jesus e você irá experimentar a bondade de Deus manifesta de uma forma poderosa na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês que está vendo esse vídeo, que a sua vida seja abençoada pelo Deus Altíssimo, que você possa experimentar da paz, do amor, da alegria e principalmente da bondade do Senhor em sua vida. Eu os agradeço e até a próxima.